A dúvida alemã era persistente e fundamentada. Como os aliados poderiam sustentar uma invasão em larga escala sem o acesso a portos de águas profundas? Essa questão não era trivial. Representava o calcanhar de Aquiles de qualquer operação anfíbia de tamanha magnitude. A inteligência alemã, ciente da capacidade industrial e militar dos aliados, também compreendia as limitações logísticas inerentes a um desembarque massivo. Sem portos funcionais, a capacidade de descarregar e distribuir suprimentos essenciais seria severamente comprometida, tornando a manutenção de uma cabeça de praia e o avanço subsequente uma tarefa, aos olhos alemães, virtualmente impossível. A gravidade dessa situação era o desafio central que os aliados enfrentavam em junho de 1944, imediatamente após o dia D. A cabeça de praia recém-conquistada, embora um feito monumental, era inerentemente vulnerável. Para que a invasão não se transformasse em um desastre, um fluxo contínuo e maciço de homens, equipamentos, munições, combustível, alimentos e suprimentos médicos era absolutamente crucial. Sem essa linha de vida ininterrupta, as forças aliadas na Normandia seriam rapidamente superadas e, em última análise, morreriam à míngua, incapazes de resistir aos esperados contra-ataques alemães e de iniciar qualquer ofensiva significativa para o interior. O desafio logístico era, portanto, monumental, exigindo uma solução que transcendia as estratégias convencionais de guerra. O contexto geográfico da costa da Normandia apenas intensificava esse dilema. As praias escolhidas para o desembarque eram, em sua maioria, abertas e desprovidas de infraestrutura portuária substancial. Portos maiores e mais adequados, como Cherbourg, Le Havre ou Brest, estavam fortemente fortificados e localizados a distâncias consideráveis das zonas de desembarque iniciais. A expectativa era que, mesmo que fossem capturados, levariam semanas ou meses para serem limpos de minas, reparados de sabotagens inimigas e adaptados para o volume de tráfego necessário. Além disso, as águas rasas e as significativas variações de maré da costa normanda dificultavam ainda mais a operação de navios de carga de grande porte. A ausência de portos de águas profundas intactos para suportar o volume de material necessário para a ofensiva não era apenas um problema, mas uma barreira que ameaçava o sucesso de toda a operação Overlord. Diante do dilema intransponível de uma invasão massiva sem a infraestrutura portuária necessária, surgiu uma solução de audácia sem precedentes. Se os portos existentes na costa da Normandia não podiam ser capturados intactos ou adaptados a tempo, a estratégia aliada seria levar os portos consigo. Essa era a essência da visão revolucionária que começou a tomar forma nos bastidores do planejamento da Operação Overlord. A ideia, que pode ser rastreada a conceitos de cais flutuantes propostos por Winston Churchill já na Primeira Guerra Mundial, foi refinada e expandida para uma escala industrial durante a Segunda Guerra Mundial, com a colaboração intensiva entre engenheiros e estrategistas americanos e britânicos. A premissa era simples na sua concepção, mas monumental na sua execução: construir portos inteiros a partir do zero em seções pré-fabricadas e transportá-los através do Canal da Mancha para serem montados na costa inimiga. Este projeto ambicioso foi batizado de Mulberry. Ele representava a materialização de um conceito logístico radical: a criação de portos artificiais temporários, modulares e transportáveis. A ideia central era contornar a necessidade de capturar e reparar portos fortificados, eliminando um dos maiores obstáculos estratégicos da invasão. O projeto Mulberry,
envolvia a fabricação de milhares de componentes em estaleiros e fábricas dispersas pelo Reino Unido, desde maciços blocos de concreto que serviriam como quebra-mares até estruturas flutuantes complexas que formariam cais e estradas. Esses componentes seriam então rebocados através do Canal da Mancha, em segredo e sob o manto de operações de engano, para serem afundados ou interligados nas praias de desembarque. 2 portos Mulberry foram planejados, um para a praia de Omaha, designado Mulberry A, e outro para a praia de Gold, conhecido como Mulberry B, na localidade de Arromanches. A genialidade por trás dessa estratégia residia na sua capacidade de anular as expectativas e as defesas alemãs. A inteligência do eixo estava convencida de que qualquer invasão em larga escala estaria irremediavelmente atrelada à captura e utilização de um porto de águas profundas. Essa crença moldou sua estratégia defensiva, focada em fortificar os portos e em atrasar o avanço aliado até que a logística de suprimentos se esgotasse. O projeto Mulberry, no entanto, contornava completamente essa premissa. Ao invés de uma logística lenta e dependente de infraestrutura pré-existente, os aliados poderiam estabelecer uma capacidade de descarga maciça e quase imediata. Isso proporcionava uma vantagem estratégica decisiva, permitindo que as forças de invasão recebessem um fluxo contínuo de suprimentos e reforços, independentemente da capacidade de resistência alemã nos portos fortificados. A abordagem representava uma inovação logística que não apenas desafiava a engenharia convencional, mas também subvertia a lógica militar do inimigo, preparando o terreno para uma ofensiva sustentada e sem precedentes. A materialização dessa visão audaciosa começou com a construção de seus elementos constituintes, cada um projetado para uma função específica e vital na formação do porto artificial. O coração do sistema de proteção eram os caixões Fênix, estruturas maciças de concreto pré-fabricado. Estes eram blocos ocos, alguns medindo mais de 60 metros de comprimento e pesando até 6.000 toneladas, que seriam rebocados através do Canal da Mancha e, em seguida, afundados estrategicamente para formar uma barreira protetora contra as ondas e as fortes correntes marítimas. Funcionavam como quebra-mares, criando uma área de águas calmas onde os navios poderiam operar com segurança. Conectando esses quebra-mares à costa e entre si, e permitindo o tráfego de veículos, estavam os cabeços de pontes e as estradas Whale. Os cabeços de pontes, ou Spud Piers, eram plataformas de descarga flutuantes, mas estabilizadas por 4 pernas retráteis que podiam ser baixadas até o leito marinho. Essas pernas eram ajustáveis, permitindo que a plataforma se elevasse ou abaixasse com a maré, mantendo um nível constante para a descarga de carga, independentemente das variações da água. As estradas Whale eram seções de pontes flutuantes, compostas por uma treliça de aço que suportava uma pista de madeira ou aço. Essas seções eram articuladas, permitindo que se adaptassem ao movimento das ondas e às marés, formando uma estrada contínua e flexível que ligava os Spud Piers à praia. A escala da engenharia por trás do projeto Mulberry era sem precedentes. Centenas de caixões Phoenix foram construídos em docas secas e estaleiros espalhados por toda a Grã-Bretanha, muitos deles em segredo, escondidos da observação aérea inimiga. Mais de 200 caixões foram fabricados, cada um exigindo vastas quantidades de concreto e aço, além de uma força de trabalho gigantesca. Paralelamente, os cabeços de pontes e os aproximadamente 16 quilômetros de estradas Whale foram montados em fábricas especializadas. A logística de coordenar a produção desses milhares de componentes, alguns de tamanho colossal, e prepará-los para o transporte simultâneo através do Canal da Mancha,
representou um feito industrial e organizacional de magnitude impressionante. O desdobramento desses elementos na costa da Normandia após o dia D foi uma operação de precisão e velocidade. Os caixões Phoenix foram rebocados por rebocadores especializados, alguns em comboios de até 10 unidades, e cuidadosamente posicionados e afundados para formar os quebra-mares. Uma vez que o perímetro de proteção estava estabelecido, os cabeços de pontes eram rebocados para dentro da área protegida e suas pernas eram baixadas, fixando-os no lugar. Em seguida, as seções das estradas Whale eram conectadas, estendendo-se da praia até os cabeços de pontes, criando uma via de acesso para veículos. Essa infraestrutura flutuante, composta por cais, quebra-mares e ruas de aço, surgia na praia em poucas horas críticas após o desembarque inicial. A rapidez da montagem era essencial para garantir que o fluxo de suprimentos pudesse começar quase imediatamente, sem a necessidade de esperar pela captura e reparo de portos existentes. A engenhosidade por trás de cada parte do sistema era evidente na sua modularidade e na sua capacidade de operar em um ambiente dinâmico como o mar. Os cais ofereciam plataformas estáveis para a descarga de navios de transporte. Os quebra-mares protegiam a operação das intempéries, e as ruas de aço garantiam que os veículos pudessem transitar do ponto de descarga até o interior da cabeça de praia, independentemente da maré. Este sistema integrado não era apenas um porto, era uma solução de engenharia que desafiava as expectativas e transformava o impossível em realidade operacional. No dia seguinte ao desembarque, em 7 de junho de 1944, o cenário na costa da Normandia apresentava um contraste notável entre as expectativas do inimigo e a realidade da engenharia aliada. Enquanto a inteligência alemã antecipava que as forças de invasão estariam presas em uma cabeça de praia precária, lutando para descarregar suprimentos em meio a praias abertas e a incerteza climática do Canal da Mancha, os aliados já estavam implementando a fase crítica de seu plano logístico. A crença alemã de que a invasão seria sufocada pela ausência de portos e pela inevitável logística lenta e desorganizada foi diretamente desafiada pela velocidade e eficácia da Operação Mulberry. A surpresa aliada foi a capacidade de estabelecer uma infraestrutura de descarga funcional com uma rapidez que desafiava a lógica militar da época. Contrariando a expectativa de uma logística lenta e dependente de infraestrutura preexistente, os aliados atracavam caminhões em pieres flutuantes no dia seguinte ao desembarque. Este feito não era apenas um avanço tático, mas uma demonstração estratégica de que a engenharia poderia superar obstáculos geográficos e as defesas inimigas. A visão de veículos de transporte de carga pesada, movendo-se diretamente de navios para plataformas flutuantes e, em seguida, para as praias, era algo que o alto comando alemão considerava impossível de ser sustentado em larga escala. O palco principal para esta prova de fogo foi Arromanches, na praia de Gold, onde o porto Mulberry B começou a funcionar imediatamente. Conhecido pelos aliados como Porto Winston, em homenagem a Churchill, o Mulberry B foi o primeiro a se tornar plenamente operacional. Desde as primeiras horas de Desplat-1, os rebocadores aliados já estavam em ação, posicionando os maciços caixões Phoenix que formariam os quebra-mares. Com uma precisão calculada, esses gigantes de concreto eram afundados em seus locais designados, criando rapidamente uma área de águas abrigadas. Paralelamente, os cabeços de pontes, ou spud piers, eram rebocados e fixados, e as seções das estradas Whale eram interligadas, estendendo-se da costa para o mar.
Em questão de poucas horas, uma rede complexa de cais, quebra-mares e estradas flutuantes começou a emergir, transformando uma praia aberta em um terminal de carga funcional. Esta capacidade de Arromanches de começar a operar com tamanha celeridade desafiou todas as probabilidades e as expectativas do inimigo, estabelecendo um fluxo vital de suprimentos que seria crucial para a consolidação da cabeça de praia e para as operações futuras na Normandia. Na costa da Normandia, o porto de Arromanches se transformou rapidamente em uma sinfonia de atividade incessante, um testemunho vibrante da engenharia e da determinação aliada. O ar era preenchido por uma cacofonia organizada de sons. O apito agudo dos rebocadores, que sinalizavam suas manobras precisas enquanto arrastavam os gigantescos caixões Phoenix para suas posições finais, e o estrondo seco quando esses blocos de concreto, pesando milhares de toneladas, eram afundados com exatidão milimétrica para formar os quebra-mares protetores. Uma vez estabelecidos, os trilhos metálicos das estradas Whale rangeavam sob o peso constante de caminhões carregados, cujos pneus, muitas vezes cheios de lama e sal da praia, transportavam suprimentos vitais para o interior. O zumbido contínuo dos motores de desembarque e dos geradores elétricos se misturava ao vozerio das equipes de terra e mar, criando um ambiente de trabalho febril e ininterrupto. Este ritmo implacável era a essência da Operação Mulberry Bee. Dia após dia, milhares de toneladas de material eram descarregadas dos navios de transporte, um fluxo contínuo que incluía veículos de todos os tipos, desde jipes até tanques pesados, além de munições, combustível, alimentos, equipamentos médicos e materiais de engenharia. A capacidade de manter esta taxa de descarga era crucial, e os portos artificiais foram projetados para resistir às intempéries do Canal da Mancha. Mesmo sob mar agitado, quando as ondas se chocavam contra os quebra-mares, o sistema de cais flutuantes e estradas articuladas se adaptava aos movimentos da água, permitindo que a descarga continuasse. Os cabeços de pontes, com suas pernas ajustáveis, garantiam que as plataformas de descarga permanecessem niveladas com o convés dos navios, independentemente das variações da maré, otimizando a eficiência e minimizando os riscos. Essa resiliência estrutural foi um fator determinante para a sustentação da cabeça de praia. Por trás de cada tonelada descarregada e de cada veículo transportado, havia um esforço humano colossal e exaustivo. Engenheiros navais e do exército, estivadores, marinheiros, motoristas de caminhão e equipes de manutenção trabalhavam em turnos contínuos, muitas vezes sob condições climáticas adversas, que incluíam frio, chuva e vento. A fadiga era constante, mas a consciência da missão impulsionava cada indivíduo. Cada caixa de munição, cada galão de combustível e cada ração de comida que passava pelo porto de Arromanches era um elemento vital para os soldados que lutavam na linha de frente. A segurança também era uma preocupação permanente. Embora os ataques aéreos alemães fossem esporádicos, a vigilância era constante e o perigo de acidentes em uma operação de tal escala era sempre presente. O trabalho incansável dessas equipes garantiu que o fluxo de suprimentos vitais chegasse à linha de frente sem interrupções significativas, transformando a praia de Arromanches de um ponto de desembarque em uma artéria logística essencial para o avanço aliado. Apesar da engenharia robusta e do trabalho incessante, os portos Mulberry enfrentariam seu mais severo teste não do inimigo, mas da própria natureza. Em meados de junho de 1944, especificamente entre os dias 19 e 22, uma tempestade de proporções incomuns para a estação assolou o Canal da Mancha.
ventos fortes, com rajadas que superavam os 100 quilômetros por hora e ondas gigantescas que chegavam a mais de 2 metros de altura, varreram a costa da Normandia. Esta fúria do Atlântico, inesperada e implacável, colocou à prova os limites da engenharia aliada, ameaçando desmantelar tudo o que havia sido construído com tanto esforço e precisão. A tempestade não era apenas um inconveniente climático, ela representava uma ameaça existencial para a já precária logística de suprimentos, que dependia criticamente do funcionamento contínuo dos portos artificiais. Os 2 portos Mulberry, o americano Mulberry A, em Omaha Beach, e o britânico Mulberry B, em Arromanches, tiveram destinos marcadamente diferentes diante da fúria da tempestade. O Mulberry A, localizado na praia de Omaha, foi o mais duramente atingido. Sua posição mais exposta, combinada com uma construção que, em alguns aspectos, era ligeiramente menos robusta que a de seu irmão britânico, tornou-o particularmente vulnerável. As ondas colossais e os ventos incessantes castigaram a estrutura, arrancando seções inteiras dos cais flutuantes e das estradas Whale. Os cabeços de pontes, embora projetados para serem resilientes, não resistiram à força combinada da maré e das ondas. Em poucas horas, o Mulberry A foi desmantelado. Muitos de seus componentes foram arrastados para o mar, afundados ou jogados na praia, transformando o que era um milagre da engenharia em um amontoado de destroços retorcidos e inoperantes. A destruição do Mulberry americano representou um golpe significativo para a logística na área de Omaha, interrompendo o fluxo de suprimentos e reforços em um setor que já havia enfrentado dificuldades extremas durante o desembarque do dia D. Em contraste, o porto de Arromanches, o Mulberry B, demonstrou uma notável resiliência. Embora também tenha sofrido danos consideráveis e sua operação tenha sido severamente prejudicada pela tempestade, ele não foi destruído. A localização de Arromanches, em uma baía mais protegida naturalmente, ofereceu um abrigo parcial contra as piores investidas das ondas. Além disso, a construção do Mulberry B, que incorporava uma maior quantidade de caixões Phoenix, para formar um quebra-mar mais extenso e robusto, contribuiu para sua maior capacidade de resistência. Mesmo com embarcações sendo jogadas contra seus pilares e seções de pontes sendo danificadas, o núcleo estrutural do Mulberry B permaneceu intacto. Após a passagem da tempestade, as equipes de engenharia e reparo puderam iniciar imediatamente os trabalhos de recuperação, restaurando o funcionamento do porto em um tempo relativamente curto. Arromanches manteve a ponte vital para o fluxo de suprimentos, tornando-se, por um período crítico, o único grande porto operacional para todas as forças aliadas na Normandia. Sua capacidade de resistir à tempestade foi um testemunho da solidez de seu projeto e da qualidade de sua construção, garantindo que a invasão não fosse estrangulada logisticamente. Apesar da perda do Mulberry A, a capacidade de adaptação e a improvisação americana garantiram que o fluxo de suprimentos não fosse completamente interrompido nas praias abertas do setor americano. Os engenheiros e logísticos americanos rapidamente implementaram soluções alternativas. Eles intensificaram o uso de embarcações de desembarque menores, como LSTs, Landing Ship Tank, e LCTs, Landing Craft Tank, que podiam descarregar diretamente nas praias, aproveitando as marés baixas. Veículos anfíbios, DUKW, foram empregados em massa para transportar suprimentos dos navios ancorados para a costa, superando a barreira da água rasa. Além disso, foram feitos esforços para recuperar e utilizar partes do Mulberry A que haviam sido arrastadas para a praia, transformando-as em cais improvisados ou barreiras.
A engenharia de combate americana também se concentrou em melhorar as condições das praias para o desembarque direto, construindo rampas e estradas temporárias com esteiras de aço e outros materiais. Essa capacidade de improvisação em meio à adversidade foi crucial, demonstrando que mesmo sem a infraestrutura ideal, as forças aliadas podiam sustentar suas operações através da engenhosidade e da resiliência. A destruição de um porto artificial não significou o fim do fluxo de suprimentos, mas sim a necessidade de uma adaptação rápida e eficaz, que foi prontamente executada pelas equipes no terreno. Apesar da fúria da tempestade e da destruição do Mulberry americano, a resiliência do porto de Arromanches e a capacidade de improvisação das forças aliadas garantiram que o fluxo de suprimentos vitais jamais fosse completamente interrompido. Esta linha de vida ininterrupta, que desafiou as expectativas inimigas e as adversidades naturais, tornou-se o motor essencial que alimentou a ofensiva aliada. Milhares de toneladas de material bélico, combustível, alimentos e reforços humanos continuaram a desembarcar nas praias da Normandia, dia após dia, semana após semana. A capacidade de manter este volume de suprimentos, mesmo com um dos portos artificiais danificado, foi um testemunho da robustez do conceito e da adaptabilidade das equipes logísticas. Esse fluxo constante e massivo de suprimentos teve uma consequência estratégica imediata e profunda. Ele alimentou a corrida para fora da Normandia. Com a retaguarda logística assegurada, as divisões aliadas puderam consolidar sua cabeça de praia e, em seguida, iniciar o avanço para o interior. A capacidade de manter suas tropas abastecidas e reforçadas permitiu que os aliados mantivessem a pressão sobre as defesas alemãs, sem a necessidade de pausar para esperar pela captura e reparo de portos existentes, como Cherbourg, que só seria totalmente operacional em agosto. A Operação Cobra, lançada em julho de 1944, que resultou na ruptura das linhas alemãs na Normandia e no rápido avanço para a Bretanha e o Vale do Sena, dependeu fundamentalmente dessa capacidade logística sem precedentes para sustentar suas manobras e sua velocidade. A vantagem logística proporcionada pelos portos Mulberry, especialmente o de Arromanches, esmagou o cronograma alemão. O alto comando alemão havia apostado que a invasão aliada seria estrangulada pela falta de suprimentos, concedendo-lhes tempo precioso para reorganizar suas defesas e lançar contra-ataques decisivos. Eles esperavam que a dificuldade em abastecer uma força tão grande em praias abertas levasse a um ritmo lento e vulnerável, permitindo a concentração de reservas para repelir a invasão. Contudo, o fluxo constante de material permitiu que os aliados mantivessem um ímpeto ofensivo que os alemães não podiam igualar. Suas divisões blindadas e de infantaria, já enfraquecidas e com suprimentos limitados devido aos ataques aéreos aliados e à destruição de infraestrutura, foram incapazes de conter o avanço aliado, que se movia com uma velocidade inesperada. A capacidade de descarregar e distribuir milhões de galões de combustível, centenas de milhares de toneladas de munição e milhares de veículos e tanques em poucas semanas foi um choque para a estratégia defensiva alemã, que se desintegrou sob o peso da superioridade logística aliada. Assim, os portos Mulberry não foram apenas um feito de engenharia, eles foram um fator decisivo para a virada estratégica na frente ocidental. Eles transformaram a vulnerabilidade logística da invasão em uma força, garantindo que as tropas aliadas tivessem os recursos necessários para lutar, avançar e, finalmente, vencer.
A vitória logística alcançada com a concepção, construção e operação desses portos artificiais demonstrou que a engenharia e a inovação podiam ser tão cruciais quanto as táticas militares no campo de batalha, provando ser uma das maiores curiosidades e, ao mesmo tempo, uma das mais impactantes lições da Segunda Guerra Mundial. A história dos portos Mulberry transcende a mera construção de infraestruturas. Ela representa uma redefinição fundamental da guerra moderna. Demonstrou que a vitória não se alcança apenas com a superioridade em armamentos ou a bravura das tropas no campo de batalha, mas também, e de forma decisiva, com a engenharia inovadora e a logística eficiente. O projeto Mulberry foi a materialização de uma estratégia onde o intelecto e a capacidade industrial se tornaram armas tão potentes quanto os canhões e os tanques. Ele provou que, sob a pressão extrema do conflito global, a capacidade de pensar de forma não convencional e de executar projetos de escala colossal poderia quebrar impasses militares e mudar o curso de uma campanha inteira. A essência do projeto Mulberry pode ser resumida na frase: "Porto não é lugar, é projeto". Esta afirmação encapsula a audácia e a genialidade por trás da iniciativa. Não se tratava de encontrar um porto natural ou de capturar uma infraestrutura preexistente, mas sim de conceber, projetar e construir do zero uma solução onde a geografia impunha barreiras intransponíveis. Os portos Mulberrys não eram meros pontos geográficos. Eram complexos sistemas de engenharia modulares, transportáveis e adaptáveis que foram implantados em um ambiente hostil. Eles foram o resultado de milhares de horas de planejamento, cálculos precisos e testes rigorosos, transformando uma ideia ambiciosa em uma realidade operacional que desafiou as limitações do terreno e do mar. O triunfo dos Mulberrys foi, em grande parte, um triunfo da antecipação estratégica. A liderança aliada, particularmente os engenheiros e planejadores, identificou o problema crítico da falta de portos de águas profundas na Normandia muito antes do dia D. Essa compreensão permitiu anos de desenvolvimento secreto, envolvendo a colaboração de cientistas, engenheiros e militares britânicos e americanos. Desde os primeiros esboços conceituais até a fabricação em massa de seus componentes, o projeto exigiu uma alocação massiva de recursos e um compromisso inabalável com a inovação. Não foi uma improvisação de última hora, mas um cálculo meticuloso e um investimento estratégico em engenharia que pagaria dividendos cruciais no momento da invasão. A capacidade de prever um problema logístico de tal magnitude e de desenvolver uma solução sem precedentes foi um marco na história da engenharia militar. Com a destruição parcial do Mulberry americano e a resiliência do Mulberry britânico em Arromanches, a capacidade de descarregar milhões de toneladas de suprimentos e milhares de veículos na costa da Normandia foi mantida. Isso garantiu que a invasão pudesse ser sustentada, alimentando o avanço das tropas aliadas para fora da cabeça de praia e esmagando o cronograma defensivo alemão. A entrega desses portos artificiais, operacionais e funcionais, na hora H, selou o legado de uma das maiores proezas de engenharia da Segunda Guerra Mundial. A colaboração anglo-americana no projeto Mulberry não apenas forneceu a infraestrutura vital para a libertação da Europa, mas também redefiniu as possibilidades da engenharia militar em cenários de guerra, demonstrando que a inovação e a capacidade de execução podem ser tão decisivas quanto a força bruta. E os Estados Unidos, em colaboração com seus aliados, entregaram esse projeto crucial exatamente quando era mais necessário.